Em 2022, mais de 817 mil pessoas deixaram a Califórnia. Ao mesmo tempo, Nova York teve uma perda líquida de cerca de 75 mil famílias. As casas no Nordeste e na costa oeste dos Estados Unidos já foram as residências mais procuradas na nação. Agora, as pessoas estão deixando essas áreas em massa para viver uma vida menos cara e mais gratificante. Para onde e por que as pessoas estão saindo? Isso poderia indicar uma mudança básica na aparência e operação dos Estados Unidos? Ao longo dos anos, grandes cidades americanas cresceram e diminuíram de tamanho conforme a situação do país. No entanto, o êxodo em massa em várias áreas metropolitanas está se tornando uma grande preocupação para vários estados. Onde antes havia oportunidades lucrativas e uma abundância de trabalhadores, agora há uma corrida para garantir talentos e uma corrida louca para impedir que as pessoas se mudem. Das 88 cidades americanas com mais de 250 mil habitantes, 77 exibiram desaceleração no crescimento ou redução populacional recentemente. Significa que 87,5% das cidades americanas podem sofrer uma drástica redução populacional nas próximas décadas. Isso nem sempre ocorreu, então quais eventos deram início a essa tendência? No começo dos anos 2000, as cidades tiveram queda populacional devido à facilidade de crédito para compradores de casas, impulsionando o mercado imobiliário suburbano. No entanto, esse êxodo das cidades foi causado por uma ilusão. Os bancos estavam concedendo empréstimos com taxas de juros incrivelmente altas para pessoas que corriam o risco de não conseguir fazer seus pagamentos integralmente. Tudo isso culminou em 2008, quando o mercado imobiliário desabou, fazendo com que os bancos perdessem mais de $1 trilhão em empréstimos ruins e ativos tóxicos. De janeiro de 2007 a setembro de 2009, pessoas foram despejadas de suas casas devido à execução de hipotecas pelos bancos. Foram obrigados a mudar para apartamentos ou outras moradias até conseguir equilibrar as contas novamente. As cidades dos Estados Unidos cresciam enquanto o país se recuperava da grande recessão. Os subúrbios já não eram mais vistos como uma opção para muitos, pois os reguladores pressionaram os bancos por concederem empréstimos ruins, e a propriedade de uma casa era e continua a ser uma proposta cara. Muitos millennials decidiram permanecer nas cidades, pois adiaram seus planos de começar uma família para mais tarde na vida e, em vez disso, se concentraram em suas carreiras. Mas em 2012 as coisas começaram a mudar novamente. Houve uma queda geral na taxa de crescimento das cidades, atingindo o auge em 2021 e 2022, quando as cidades dos Estados Unidos experimentaram um declínio populacional de 0,95%. Foi a primeira vez que a população urbana nos Estados Unidos diminuiu. Logo de cara, fica claro que 3 estados diferentes podem estar em grandes apuros. Califórnia e Nova York viram o maior número de mudanças para fora de seus estados em 2022. Na verdade, a Califórnia perdeu 343 mil residentes no último ano. Isso é só uma pequena parte, pois a Califórnia ainda possui aproximadamente 39,2 milhões de habitantes. Essa tendência é parte de um problema maior, pois Nova York perdeu 300 mil dos seus 19 milhões e 800 mil de residentes em 2022. A tendência de residentes se mudando de certas partes do país vem ocorrendo há alguns anos. Uma razão clara é que as pessoas começaram a deixar cidades e áreas densamente povoadas em 2020 com o início da pandemia de coronavírus-19. O problema é que muitos não voltaram. E mesmo após o fim da pandemia nos Estados Unidos, muitas famílias decidiram que não queriam mais morar nas cidades. Em vez disso, cada vez mais indivíduos continuaram migrando de centros urbanos para outras partes do país. Quais estados estão perdendo e ganhando população? Vamos agora examinar 10 estados que tiveram a maior perda de residentes antes de mergulhar mais fundo nos dados para descobrir por que esse fenômeno está acontecendo em certas regiões dos Estados Unidos e não em outras. Em 2021, a Califórnia teve uma perda líquida de mais de 100 mil domicílios. Pessoas costumam se mudar para melhores oportunidades de emprego, mas isso não ocorre neste estado. A Califórnia possui um produto interno bruto de aproximadamente 3,6 trilhões de dólares, equivalente a 14,3% da economia dos Estados Unidos. Não falta oportunidades de emprego, e é difícil discutir com o clima em muitas das regiões mais populosas do estado. Contudo, os dados indicam que o estado dourado pode estar à beira de enfrentar tempos difíceis. Em 2022, aproximadamente 40 mil pessoas deixaram São Francisco, o que não surpreende.
Dependendo das métricas usadas para o custo de vida, São Francisco está entre as 3 cidades mais caras para se viver nos Estados Unidos. Isso se deve ao monopólio das lucrativas empresas de tecnologia na maior parte do mercado imobiliário e negócios. A cidade, sede ou próxima a diversas empresas de tecnologia, é lar de talentosos programadores, engenheiros e empreendedores. Infelizmente, o que isso significa para o resto da população é que os preços dispararam e agora é praticamente impossível adquirir uma propriedade na área. Na verdade, o custo médio de comprar uma casa em São Francisco é de 1,4 milhões de dólares, o que simplesmente não é alcançável para a maioria das pessoas. São esses preços absurdos que fizeram muitos moradores de São Francisco deixarem a cidade em busca de mais espaço por um custo menor. Los Angeles tem um problema semelhante. Estima-se que os moradores de Los Angeles passem cerca de 1 hora no trânsito todos os dias. Não é o tempo de deslocamento, mas sim o tempo preso no trânsito. Além das horas passadas no carro, a própria cidade é incrivelmente cara. O preço médio de um apartamento é de $3.090 mensais, sem sequer ser proprietário do lugar. As pessoas que alugam em Los Angeles nunca terão um retorno sobre o dinheiro gasto em aluguel, o que é verdade em qualquer outro lugar do mundo. As coisas estão piorando, com os aluguéis aumentando em média $443 em 2022, tornando muitos incapazes de pagar na cidade que consideram lar há anos. Como dito no início do vídeo, Nova York teve uma perda líquida de mais de 75 mil famílias em 2022. A maior parte deste decréscimo populacional ocorreu em Nova York e arredores. Isso se deve à possibilidade de trabalho remoto na pandemia e ao anseio de ficar mais próximo da família. Dito isso, há um motivo acima de todos os outros que está forçando as famílias a deixar a Grande Maçã e se mudar para partes mais acessíveis do país. Nova York é a cidade mais cara do país para se viver. É por isso que mais de 20 mil residentes deixaram a metrópole apenas no ano passado. Atualmente, várias empresas lutam para achar talentos experientes dispostos a retornar ao escritório. Contudo, até oportunidades de trabalho lucrativas não atraem pessoas para se mudarem para a cidade ou áreas vizinhas. O insustentável custo de vida resultou em mais de 100 mil apartamentos vazios, apesar do Departamento de Serviços para Sem-Teto ter 67.880 crianças e adultos em suas instalações em 2022. Infelizmente, muitas pessoas não têm a opção de se mudar da cidade por vários motivos, mas se todos tivessem a oportunidade, é muito provável que a cidade de Nova York perderia muito mais do que apenas 20 mil residentes. Áreas metropolitanas de Illinois, como Chicago, estão lutando para manter os residentes dentro de suas fronteiras. Indiana viu um declínio líquido de cerca de 29 mil famílias em 2021, e os dados de 2022 sugerem que essa tendência continuou. Quando questionada, cerca de 50% de uma amostra de pessoas que se mudaram citaram os impostos como o fator principal para deixarem o estado. Embora o custo de vida em Illinois não seja tão alto quanto na Califórnia e em Nova York, fatores financeiros têm impulsionado o êxodo de pessoas para fora do estado. A população da Pensilvânia caiu em mais de 18 mil domicílios, provavelmente devido às perdas de emprego durante a pandemia. Curiosamente, não parece que os residentes da Pensilvânia estão se mudando para Nova York ou outros grandes centros urbanos com mais empregos, apesar dessas áreas estarem sofrendo queda na população. Como na maioria das partes do país onde os estados estão perdendo residentes, parece que as pessoas da Pensilvânia estão olhando para alguns estados-chave ao sul para recomeçar suas vidas e carreiras. Massachusetts tem a maior população de qualquer estado da Nova Inglaterra. Boston e Worcester, as duas maiores cidades da Nova Inglaterra, têm populações de 650 mil e 700 e 205 mil e 320 respectivamente. Isso pode também contribuir para o motivo do estado ter perdido 15.489 domicílios no ano passado. No total, isso equivale a cerca de 57 mil residentes saindo de Massachusetts apenas em 2022. O que os dados mostram é que o estado mais populoso da Nova Inglaterra está perdendo mais residentes do que está ganhando. Ao fazer nossa análise, entenderemos o porquê disso acontecer. Mas o que é importante saber é que quando você inclui a economia de Nova York, que compõe mais de 8% do produto interno bruto total dos Estados Unidos, e a economia de Massachusetts, que compreende quase 3% do produto interno bruto nacional, a perda de um número tão grande de trabalhadores poderia ser prejudicial para a economia dos Estados Unidos no futuro.
O estado de Washington é interessante, pois o motivo para as pessoas se mudarem do estado é claro. As 13 mil famílias que deixaram Washington no ano passado não foram muito longe. A maioria foi para os estados vizinhos, Oregon e Idaho, onde o custo de vida é bem menor. Foi determinado que é cerca de 7% mais barato viver em Oregon do que em Washington, e Idaho é um dos estados com menor custo de vida na parte ocidental do país. Muitos residentes de Washington decidiram se mudar quando tiveram a opção de viver em um estado mais barato enquanto trabalhavam remotamente. Agora, essas pessoas se recusam a retornar a Washington, mesmo que possam perder seus empregos. Esses estados seguiram um padrão semelhante aos mencionados anteriormente. Os residentes se mudaram de grandes áreas urbanas para estados com custo de vida menor do que o de origem. Cerca de 12.145 famílias saíram do Colorado em 2022. Quase 12 mil famílias deixaram Indiana. A população caiu em aproximadamente 11 mil casas e Wisconsin perdeu cerca de 10 mil famílias. Washington, Distrito de Colômbia, é sua própria cidade e distrito federal. Contudo, até a capital dos Estados Unidos tem perdido residentes. Em uma cidade que deveria ter inúmeros programas governamentais e oportunidades, as pessoas estão achando cada vez mais difícil sobreviver. Isso levou 15 mil pessoas a se mudarem de Washington apenas em 2022. Na verdade, até os estados próximos a Washington tiveram queda populacional. Virgínia perdeu 24 mil moradores e Maryland diminuiu em 4.500 pessoas. Muitos trabalhadores que se deslocam para Washington vêm desses dois estados, o que é preocupante para o futuro da capital da nação. O mais perturbador sobre os dados até agora é que muitos desses estados contêm uma ou mais das maiores cidades da nação. Há claramente uma correlação entre estados com grandes cidades e um declínio na população nos últimos anos. Na verdade, 8 das 10 maiores cidades dos Estados Unidos perderam residentes nos últimos anos, sendo Phoenix, Arizona e San Antonio, Texas, as duas exceções. Nova York, Los Angeles, Chicago, Houston, Filadélfia, San Diego, Dallas e San José viram um declínio em suas populações. O que está acontecendo nessas grandes cidades está se tornando a norma, em vez da exceção em termos de perda de população. Em geral, as cidades maiores estão vendo um declínio drástico no número de novos residentes ou agora estão experimentando uma perda. Não há nada agradável em viver em uma cidade com inúmeros prédios deteriorados devido ao abandono, enquanto as pessoas se mudam em massa. Infelizmente, este pode ser o futuro para muitas áreas metropolitanas importantes nos Estados Unidos. Dito isso, essa tendência pode ser temporária e o crescimento da cidade pode prosseguir. No entanto, este não parece ser o cenário mais provável pelos motivos que estamos prestes a discutir. Vamos ver para onde todas essas pessoas estão se mudando. Não há um local específico para onde a maioria foge dos estados citados. O Nordeste e a Costa Oeste sofrem impactos intensos, mas cidades grandes no centro do país como Chicago também enfrentam declínio populacional. Ainda assim, todos que deixam as cidades precisam de um destino. Então, para onde eles estão indo? A resposta é que as pessoas estão migrando para o sul. Elas estão se mudando para locais que oferecem casas baratas, empregos e impostos razoáveis. Então, vamos dar uma olhada para onde está indo a grande migração de pessoas das cidades. Os estados com o maior número de novos residentes estão no sudeste dos Estados Unidos e no Texas. O número 1 é a Flórida, onde 319 mil novos residentes se mudaram em 2022. O Texas viu um influxo de 230 mil residentes. Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia viram um grande número de novos residentes entrarem em suas fronteiras. A Carolina do Norte acolheu cerca de 100 mil novos residentes, e a Carolina do Sul teve um aumento de 84 mil pessoas. Lembre-se, isso é durante o mesmo período em que Nova York e Califórnia estão perdendo centenas de milhares de residentes cada uma. Focando nos estados com influxo de novos residentes, identificamos os condados para onde estão se mudando. Sem surpresa, os americanos não estão deixando as cidades para se mudar para novas cidades. Eles estão se estabelecendo em áreas com mais terras não desenvolvidas e propriedades mais baratas. Justamente, as pessoas não estão construindo ou se mudando para casas unifamiliares. Muitos novos residentes nesses estados estão adquirindo ou alugando condomínios e apartamentos. Porém, nesta parte do país, as coisas são bem diferentes dos grandes centros urbanos de onde as pessoas vêm. Por exemplo, Ocala, Flórida, teve uma taxa de mudança de entrada de 57,1%.
Esta área está localizada entre Orlando e Gainesville, grandes cidades da Flórida. Contudo, a maioria das pessoas que se mudam para este condado evita as cidades na maior parte do tempo. Elas podem trabalhar em grandes centros urbanos, mas não adquiriram ou alugaram suas moradias lá. Essa é uma tendência em outros locais que também tiveram grande aumento de moradores. A capital da Flórida, Tallahassee, teve uma taxa de entrada de 56,6%. No entanto, ao analisar, as pessoas estão se mudando não para a cidade, mas para áreas rurais próximas. Na verdade, Tallahassee viu uma redução no número de novos moradores. Em Charlotte, Gastonia e Concord, na Carolina do Norte e do Sul, houve uma taxa de imigração de 56,6%. Novamente, há áreas onde a população diminuiu, mas isso ocorreu principalmente perto de centros urbanos densos. Pessoas de todo o país e dentro dos próprios condados estão buscando mudanças para áreas mais distantes das cidades, onde a habitação é mais acessível. Existem grandes cidades no Texas, como Dallas, que estão vendo uma diminuição de residentes, mas o Texas é um estado enorme com muitas terras disponíveis. O benefício é que muitas dessas terras são acessíveis, mas o desafio é a necessidade de transporte, especialmente fora das áreas metropolitanas. Isso levou à construção de grandes rodovias e congestionamentos que se estendem por quilômetros. Apesar disso, as vantagens de morar em áreas rurais do Texas parecem superar os custos, pois muitos estão buscando um refúgio da vida urbana. Então, sabemos que as pessoas estão se mudando, mas vamos explorar mais os motivos. Não é surpreendente que as pessoas estejam trocando estados como Califórnia e Nova York pelo Sul, considerando as diferenças de custo de vida. Geralmente, os moradores de Nova York economizam significativamente ao se mudarem para outros estados. Os custos de moradia são estimados em até 15 vezes menores na maioria dos estados em comparação com Nova York. Isso pode resultar em economias anuais de até $18.300 apenas com a mudança. Esses são motivos pelos quais muitas pessoas nos Estados Unidos estão deixando estados com grandes cidades. Ao serem questionadas, cerca de metade das pessoas que se mudaram em 2021 afirmaram que os altos custos de moradia foram o principal motivo para deixar áreas urbanas caras. Isso resultou na busca por habitações mais acessíveis e espaços de vida maiores, disponíveis em estados como Carolina do Norte, Carolina do Sul, Flórida e Texas. Contudo, essas estatísticas podem ser mais detalhadas. Na verdade, há 3 motivos pelos quais os americanos estão mudando de alguns estados para outros. Segundo estatísticas de 2021, a maioria das mudanças foi motivada por razões de trabalho. Contudo, ao analisarmos os dados, parece que outros fatores aliados ao emprego estão motivando a saída de alguns estados dos Estados Unidos. Entre 2019 e 2021, as mudanças relacionadas ao trabalho diminuíram quase 19%, o que indica que, embora os empregos sejam um fator principal para as pessoas se mudarem, está se tornando menos prevalente do que era antes. Famílias estão se mudando de cidades com muitas oportunidades de emprego para regiões com menos empregos. Pode parecer contraintuitivo, mas essas estatísticas podem enganar, já que não são só trabalhadores se mudando para o sul, mas também empresas. O Sunbelt está rapidamente se tornando um dos mercados de trabalho mais prósperos do país. Os estados identificados como destinos de mudança, como Carolinas, Flórida e Texas, foram dos primeiros a se recuperar após a pandemia, com um aumento estimado de cerca de 5% nos empregos em relação ao pré-pandemia. Os mercados de trabalho nas regiões sul, para onde houve recente imigração, recuperaram-se o dobro mais rápido comparado ao restante do país. Oportunidades de trabalho e melhor equilíbrio. Vida-trabalho contribuíram para que esses estados se tornassem refúgio para pessoas fugindo das cidades. Mas há outro benefício para aqueles que se mudam para os condados do sul com economias em crescimento. Na Flórida, não existe imposto de renda estadual individual, portanto, os residentes só precisam pagar o imposto federal. O imposto beneficia quem vive de salário em salário ou tenta poupar para o futuro. Há problemas de financiamento para programas sociais devido ao modelo de baixos impostos na Flórida, mas se o foco é um mercado de trabalho robusto e impostos baixos, a Flórida atende esses requisitos. Dito isso, o Texas leva isso um passo adiante. No Texas, não há imposto de renda individual ou corporativo, então o estado acolhe tanto trabalhadores quanto empresas. A Carolina do Sul e do Norte possuem impostos de renda baixos, um grande atrativo para a área. Fica claro, ao observar as tendências, quais estados as pessoas estão abandonando e quais estão ganhando mais residentes.
A maioria das pessoas está migrando de estados com altos impostos para estados com zero ou imposto de renda mínimo. Ao refletir, tudo se encaixa e você pode questionar por que as pessoas demoraram para agir assim. A maioria dos analistas suspeita que isso tem muito a ver com a pandemia e como ela mudou o que era importante para as pessoas. A vida na cidade era divertida até que deixou de ser, e quando as pessoas perceberam as oportunidades fora dos caros centros urbanos americanos, se aproveitaram disso. O trabalho remoto provavelmente influenciou a reavaliação das pessoas sobre o que desejavam no local de moradia. Comprar uma casa ou apartamento de tamanho adequado para famílias a um preço acessível tornou-se mais desejável do que um apartamento pequeno em um bairro popular de uma cidade movimentada. No entanto, em breve você perceberá que motivos financeiros não são a única razão para as pessoas desejarem se mudar. Cada vez mais pessoas estão se mudando das grandes cidades e dos estados que as abrigam, não por oportunidades de trabalho, mas por razões pessoais. Na verdade, muitas famílias saindo de áreas urbanas para outros estados confessaram ter tido um corte significativo no salário. Isso evidencia que não só as oportunidades de trabalho motivam a migração de residentes dos Estados Unidos para fora das cidades, indicando a existência de outros fatores. Pesquisas recentes mostraram que a mudança para ficar mais perto da família agora está apenas 0,7% atrás dos que se mudam por motivos de trabalho. A mudança para ficar mais perto da família, na verdade, aumentou quase 13% desde 2015, quando estava 41% atrás das mudanças relacionadas ao trabalho. A diferença entre os dois agora diminuiu para menos de 1%, indicando que não são apenas as populações que estão mudando nos Estados Unidos, mas também as razões pelas quais estão se mudando. Agora, o momento que você aguardava, qual é a maior razão pela qual as pessoas estão deixando as cidades e certos estados? Como muitas coisas, tudo se resume a dinheiro. A menos que você ganhe muito dinheiro, viver em uma cidade pode ser difícil. A moradia é cara, a comida é cara, os impostos são caros. Há muitas coisas cotidianas que drenam dinheiro diretamente da sua conta bancária. Vamos olhar para várias cidades grandes e ver como um salário de $100 mil se sente em cada uma delas. Você pode estar pensando, um salário de $100 mil não lhe dá $100 mil por ano? Não necessariamente. Ganhar 6 dígitos em Nova York é como ganhar salário mínimo em muitas outras partes dos Estados Unidos. Analistas financeiros estimam que um salário de $100 mil em Nova York equivale a ganhar $35 mil em outras regiões dos Estados Unidos. Existem algumas razões para isso. A primeira é que se você mora em Nova York, está pagando impostos federais, impostos do estado de Nova York e impostos da cidade de Nova York. Seus $100 mil são tributados por 3 entidades governamentais. Depois, temos o alto custo de vida, mas são os apartamentos de $3.500 mensais que elevam realmente o custo. Por esse valor de aluguel, provavelmente você consegue um estúdio do tamanho de um armário. Desmembrando, governos federal, estadual e municipal ficam com cerca de 25% do salário de um nova-iorquino, então um salário de $100 mil se reduz imediatamente para $75 mil. Após gastar $42 mil anuais em aluguel, os $75 mil ficam em $33 mil. Os altos preços dos supermercados provavelmente fazem você gastar cerca de $150 por semana para se manter. Então você pode ver como $100 mil desaparecem rapidamente. Portanto, não é surpreendente que muitas pessoas estejam fugindo de Nova York e seu alto custo de vida para uma parte mais barata do país. Em Washington, Distrito de Colômbia, e Los Angeles, Califórnia, $100 mil acabam parecendo mais $45 mil devido ao alto custo de moradia, mantimentos, utilidades, transporte e outros bens e serviços. Porém, ao observar as cidades no Texas, percebe-se uma melhora, o que justifica o motivo de muitos se mudarem para o estado. Em Houston e San Antonio, $100 mil acabam parecendo perto de $80 mil por ano. No entanto, além da natureza insustentável de viver nas cidades dos Estados Unidos, o que é aterrorizante sobre esses números é que as pessoas que estão se mudando podem se dar ao luxo de fazer isso. Pessoas lutando para sobreviver não conseguem arrumar tudo e mudar para um novo estado, ficando presas em uma cidade que consome rapidamente suas economias e salários. Dado que metrópoles como Nova York e Los Angeles dependem fortemente de impostos para financiar programas sociais, a situação vai se agravar para os moradores à medida que os ricos e a classe média abandonam essas áreas. Com a mudança dessas populações, seu dinheiro também se vai, gerando preocupação,
pois a subfinanciada infraestrutura e os programas de bem-estar se tornam mais escassos para os mais necessitados. Contudo, vale ressaltar que não apenas as cidades têm observado um aumento no número de pessoas se mudando. Os subúrbios ao redor desses grandes centros também começam a ser afetados. No passado, quando o movimento para as cidades diminuía, parecia haver um aumento nos subúrbios ao redor dessas cidades. Hoje, as pessoas não estão deixando Nova York para morar em cidades dormitório. Eles estão deixando a região completamente. O mesmo se aplica a Los Angeles, Chicago, São Francisco e outras grandes cidades que estão perdendo residentes urbanos e suburbanos. Dados atuais indicam que, mesmo com os subúrbios não perdendo novos residentes na mesma proporção que as cidades, ainda assim existe uma queda contínua na migração para subúrbios localizados fora das áreas metropolitanas. Muito disso tem a ver com o custo de vida em muitos subúrbios urbanos se tornando quase tão insustentável quanto as próprias cidades. Todas as razões que levam as pessoas a se mudarem de grandes cidades para comunidades menores em locais como Flórida, Texas e Carolinas também se aplicam aos indivíduos dos grandes subúrbios urbanos que estão mudando para esses locais. Existem apenas casas mais acessíveis e melhores incentivos nos estados do Sul. O anseio de morar em um lugar onde a conta bancária não é sobrecarregada por impostos altos e preços exorbitantes de casas está atraindo pessoas para o Sul. E para muitos americanos, isso é muito mais importante do que viver perto de uma grande cidade ou de uma parte do país em que cresceram. Obviamente, isso não é verdade para todos, e definitivamente há pessoas do Sul se mudando para grandes cidades no Nordeste e Oeste, mas não na mesma medida que os residentes das cidades e seus subúrbios circundantes estão se mudando. Os subúrbios definitivamente não estão perdendo residentes tão rapidamente quanto seus centros urbanos próximos. No entanto, entre 2019 e 2021, 43 dos 56 principais subúrbios da área metropolitana viram uma queda no crescimento ou um aumento no número de residentes que estavam perdendo. Isso significa que 77% dos subúrbios ao redor das grandes cidades podem ver migrações sérias para fora da área nos próximos anos. O número de áreas suburbanas de grandes metrópoles que experimentaram perda de população mais do que triplicou na última década. Portanto, até mesmo os subúrbios que estão apenas experimentando um declínio no crescimento populacional podem em breve se encontrar lutando para encontrar maneiras de trazer mais residentes. Porque, sejamos francos, um subúrbio deserto, com janelas fechadas e imóveis deteriorados, provavelmente não será o destino preferido para as pessoas se mudarem. Vale a pena notar novamente que o êxodo em massa das cidades para regiões menos povoadas no sul pode ser apenas uma anomalia. No entanto, o que parece ser uma constante nas últimas 2 décadas é que o número de pessoas se mudando para grandes cidades está em declínio. Muita coisa mudou com os avanços da tecnologia, permitindo que alguns funcionários trabalhem de qualquer lugar do mundo. Em seguida, corporações começaram a migrar das cidades para áreas com taxas de impostos mais baixas ou que oferecem incentivos fiscais para os negócios. O crescente custo de vida em cidades como Nova York, Distrito de Colômbia, Chicago, São Francisco e Los Angeles não é sustentável para muitos. Millennials e as gerações seguintes, que postergaram a formação de família, agora buscam iniciá-la. Cuidar de si mesmo em uma grande cidade é uma tarefa financeira quase impossível, mas criar um filho com um salário modesto, ou até mesmo um pouco alto, é praticamente sem esperança, dependendo de onde você mora. Este é outro fator que impacta fortemente a conversa sobre dinheiro, levando as pessoas a saírem da vida na cidade e a se mudarem para estados e áreas onde podem realmente comprar uma propriedade que permitirá que sua família cresça. Isso levanta a questão, no entanto, isso é uma experiência exclusivamente americana, ou vemos tendências semelhantes ao redor do mundo? Curiosamente, o que estamos vendo nos Estados Unidos não é a norma para outras partes do mundo. Estima-se que cerca de 55% da população mundial vive em ou ao redor de centros urbanos. Prevê-se que essa estatística suba para aproximadamente 68% em 2050. Isso implica que em vários países, globalmente, um crescente número de indivíduos se deslocará para as cidades, resultando em um acréscimo de 2,5 bilhões de habitantes em zonas urbanas nas próximas 3 décadas. Segundo a Organização das Nações Unidas, 90% desse aumento ocorrerá em cidades asiáticas e africanas. O Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da Organização das Nações Unidas prevê que o crescimento das populações urbanas será, na verdade, concentrado em apenas alguns países.
Índia, China e Nigéria representarão 35% do crescimento urbano projetado entre 2018 e 2050. Prevê-se que até 2050, a Índia terá 416 milhões a mais de residentes urbanos. A China terá um acréscimo de 255 milhões de habitantes urbanos e as cidades nigerianas crescerão em 189 milhões de pessoas. No entanto, é importante notar que outras cidades fora dos Estados Unidos também viram uma diminuição da população, mas por razões diferentes. Muitos dos centros urbanos que atualmente estão experimentando um declínio populacional estão diretamente ligados a um declínio geral da população do país. Países na Ásia e Europa com baixas taxas de fertilidade, cujas populações totais estão estagnadas ou em queda, estão vendo suas populações urbanas diminuir. Por exemplo, Nagasaki no Japão e Busan na Coreia do Sul têm tido populações decrescentes desde o ano 2000. Países e seus centros urbanos no leste europeu, como Polônia, Romênia e Ucrânia, também presenciaram a diminuição de suas populações desde 2000. A população dos Estados Unidos ainda está crescendo, mas não a uma taxa sustentável. A taxa de crescimento populacional dos Estados Unidos caiu de cerca de 1,7% em 1961 para cerca de 1% em 1974. No entanto, ainda era viável, pois outro aumento na taxa de crescimento se aproximava. Em 1992, a taxa de crescimento populacional aumentou para 1,4%, diminuindo constantemente até 2019, quando atingiu cerca de 0,5%. A pandemia, então, causou caos no crescimento populacional dos Estados Unidos. Em 2021, o crescimento populacional caiu para 0,1%. Se essa tendência continuar, não demorará muito para que a população total dos Estados Unidos comece a diminuir. Isso pode agravar a decrescente população urbana dos Estados Unidos, podendo prejudicar certas regiões do país. Para ser justo, nem tudo é desespero e tristeza para as cidades dos Estados Unidos. Muitas cidades menores estão vendo um influxo de residentes, embora esteja bastante claro que até mesmo as pequenas cidades prósperas tendem a se concentrar em certas áreas. Das 5 cidades com o maior crescimento percentual nos últimos anos, todas estão localizadas em 2 estados. No Arizona, Queen Creek e Buckeye são 2 pequenas cidades que estão vendo um aumento de moradores, enquanto no Texas, San Antonio, Leander e New Braunfels estão na lista. A seguir, as cidades com as maiores variações numéricas positivas. Aqui vemos San Antonio, Texas e Phoenix, Arizona, ganhando mais de 13 mil residentes em 2021. Fort Worth, Texas, ganhou pouco menos de 13 mil novos residentes. E Port St. Lucie, na Flórida, e North Las Vegas, Nevada, cada um ganhou cerca de 10 mil novos residentes. Como vê, até as cidades em crescimento populacional estão ao sul. Isso leva a uma conclusão inevitável. Grandes e pequenas cidades no norte e na costa parecem estar em apuros. Indubitavelmente, muitas cidades menores nestas regiões ainda experimentam crescimento populacional, mas nenhuma pode alegar ganhos semelhantes às pequenas cidades do sul. Novamente, muito disso tem a ver com o custo de vida, oportunidades de emprego e impostos. Isso pode estar relacionado à qualidade de vida e ao benefício de ter mais dias de sol durante o ano. Nas próximas décadas, governos estaduais e locais precisarão monitorar de perto a mudança no número de residentes em suas cidades e municípios. Sem mais incentivos para as pessoas ficarem nas cidades, ou ao menos nos principais subúrbios, pode ocorrer um grande declínio populacional em muitos dos principais centros econômicos dos Estados Unidos. O futuro provavelmente não terá um Hollywood Boulevard, desprovido de pessoas, ou uma Times Square com nada além de luzes piscantes e lixo varrido pelo vento passando por ela. Se as tendências atuais persistirem, grandes cidades podem ter problemas de financiamento e escassez de mão de obra qualificada. Novamente, talvez os movimentos em massa de americanos para o sul aumentem o custo de vida nesta região, e veremos um retorno às grandes cidades do Nordeste e Oeste no futuro. O essencial é que as pessoas vivam onde possam ser felizes, ganhando o suficiente para viver bem. Obrigado por assistir. Confira outros vídeos, como o reaparecimento de um dos maiores lagos dos Estados Unidos séculos após sumir, ou sobre o real motivo da compra do Alasca pelos Estados Unidos da Rússia. Obrigado por assistir.